Olá a todos, hoje vamos iniciar a nossa terceira unidade, que tem por tema o financiamento da educação básica e a gestão financeira da escola. Vamos ao nosso primeiro tópico. Quais são as fontes de recursos destinados à educação básica? Retomando novamente, hoje a aula irá tratar sobre o financiamento dessa educação básica. Inúmeros são os programas, são os recursos e os fundos destinados à educação básica, que é formada pela educação infantil, ensino médio e ensino fundamental. Respondendo a esta indagação, vamos trabalhar e falar um pouco das ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, o nosso famoso MDE. Para que foi criado este fundo? Temos as seguintes atribuições. São todas aquelas que visam alcançar os objetivos básicos da educação nacional, educação de qualidade para todos, ou seja, ações voltadas para os objetivos das instituições educacionais de todos os níveis. Bom, esse recurso chamado manutenção do desenvolvimento do ensino, ele é um de inúmeros que foram criados pelo governo estadual e também pelo governo federal para poder financiar as ações da educação básica. A aula de hoje trabalha principalmente com esses financiamentos, porque de acordo com a nossa LDB e com a nossa Constituição, o governo deve ofertar um ensino gratuito e objetivo e financiado principalmente para a educação básica, como eu falei anteriormente, composta pelo ensino fundamental, ensino médio e educação infantil. Só que temos que observar também uma coisa, esses fundos, ou seja, manutenção e desenvolvimento do ensino, são direcionados para certas atividades. Esses recursos financiam algumas atividades e no caderno da nossa disciplina nós vamos elencar essas atividades, que tem as que são financiadas pela manutenção do desenvolvimento e ensino e as que não podem ser financiadas através desses recursos. Vamos a elas. Quais os recursos que podem ser considerados como despesas, ou seja, aquilo que pode ser financiado para a manutenção e o desenvolvimento do ensino? A nossa primeira despesa seria remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. Essa primeira despesa, quando analisarmos mais à frente, é uma das principais características e objetivos que o Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica, de Valorização dos Profissionais também da Educação, trabalha. Tanto que ele destina 60%. Só fazer uma colocação, professora. Essa remuneração para o aperfeiçoamento do pessoal, o pró-funcionário entra nessa categoria, né? Isso porque mesmo. nós estamos nos aperfeiçoando, nós estamos nos formando, né, nos capacitando para desenvolver o melhor trabalho e promover uma educação de qualidade. Então, entra dentro desse item. Isso mesmo, muito bem colocado, professor André. E essas manutenções de desenvolvimento do ensino, o famoso MDE, ele busca não somente valorizar o profissional da educação de todos os setores e todo o contexto escolar, como também produzir um ensino de qualidade, uma educação de qualidade. Mas também podemos colocar que muitas vezes, quando nós formos trabalhar no tópico de gestão financeira da escola, muitas vezes esses recursos chegam até a escola, mas eles não sabem lidar com esse recurso. E muitas vezes tem um recurso, mas não chega até a escola. Isso é observado naquelas escolas que não possuem uma gestão realmente efetiva, não posso nem chamar de gestão democrática, mas às vezes o próprio gestor não tem conhecimento dos inúmeros fundos e benefícios e programas que o governo, tanto estadual, federal e municipal, oferecem para prestar uma educação de qualidade às nossas crianças, jovens e adultos. O nosso segundo recurso que pode ser trabalhado na manutenção e desenvolvimento de ensino é a aquisição, a manutenção, a construção e a conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Outro recurso também que pode ser direcionado por esse fundo é o uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. Outra coisa também
Esses são ações efetivas do plano, ou podemos chamar de fundo, ou recursos direcionados à manutenção do desenvolvimento e ensino. Mas o governo também criou programas específicos para atender a comunidade escolar em todos os seus aspectos, desde o transporte, desde a alimentação, desde a formação profissional dos servidores da escola, como a professora Andréa citou muito bem. O Profuncionário é um exemplo disso, que é um programa que realmente deve ser efetivado a cada dia, porque devemos qualificar rotineiramente os funcionários da nossa escola. Outro recurso também que é direcionado para desenvolver as ações do ensino são levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e a expansão do ensino. Como é que funcionaria esse levantamento estatístico? Nas aulas anteriores, a professora Andréa citando e eu também, através do processo de gestão democrática, através das escolhas, através de levantar as demandas, o que realmente a comunidade escolar está necessitando. E por meio disso, não é só o governo estadual, municipal ou federal pode fazer esse levantamento, mas a escola pode partir dessa ideia, da escola, e em parceria com esses demais órgãos, é possível fazer esse levantamento estatístico, porque através desses resultados nós poderemos direcionar os recursos que são destinados à educação. Também pode estar um exemplo, a gente tem as avaliações externas, a Prova Brasil, né, que determina o IDEB da escola. Então, a partir do IDEB, a gente percebe que qual escola está necessitando de mais recursos, qual escola está precisando de um apoio maior para realmente desenvolver um ensino de qualidade, melhorar a questão do ensino-aprendizagem. Então, essas avaliações externas têm por fim melhorar a qualidade, né, e proporcionar também verbas para que a escola administre da melhor forma possível. E uma coisa também que deve ser observado, que esses programas, essas verbas, esses recursos, que são inúmeras nomenclaturas, que no final das contas vai resultar em quê? Que a escola tem inúmeras formas de melhorar as suas atividades através dos programas que o governo federal, estadual e municipal está criou e cria rotineiramente. Só o que acontece, muitos desses programas, eles não são informados, não tem um aperfeiçoamento dos profissionais da escola a respeito desses programas. Se você chega em determinada escola, pergunta para o seu gestor, você trabalha com um programa específico? Nossa, esse programa é para quê mesmo? Muitos não têm o conhecimento, então às vezes a falta de informação está sendo os principais causadores da má qualidade de ensino. Eu posso, assim como eu estou em escola, então a gente percebe muito. A gente tem muito, às vezes, recursos disponíveis, mas a gente não tem, às vezes, um apoio da Secretaria de Educação, da Secretaria Municipal de Educação. O que acontece? Temos programas como Mais Educação, programas como o projeto de inclusão, que a escola precisa, o projeto de inclusão precisa desenvolver um projeto para que seja disponibilizado o recurso. Então, realmente, muitos recursos disponíveis, mas para você ter acesso a eles, a escola precisa ou desenvolver projetos, ou fazer algumas melhoras na sua escola, ou fazer algumas modificações que precisam ser orientadas pela Secretaria Estadual de Educação ou a municipal. Então, é preciso que o gestor tenha conhecimento, como a professora Vanessa falou, de quais são esses programas e para qual escola pode se adequar, qual a escola pode aderir. Se o gestor não tiver esse conhecimento, não for em busca desse conhecimento, o recurso vai ficar disponível e depois vai ser retirado, né? Então, a gente precisa, não só o gestor, mas também todos os funcionários, para que a gente poder fazer uma cobrança, né? Nossa, diretor, a gente tem esse recurso, a nossa escola pode aderir a esse programa, então a gente precisa realmente se informar a respeito. E casa muito bem, professora, a sua explicação, nossa quinta despesa, quando fala realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino. Por quê? Ressalta muito bem esses projetos que ela só citou. Mais educação, os programas de inclusão, ou seja, são atividades meios para exercer uma educação de qualidade no âmbito escolar. Os próximos recursos também que são destinados à manutenção e o desenvolvimento de ensino é a concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas,
a amortização e custeio de operações de crédito, que no caso as operações de crédito são os famosos empréstimos, né, destinados a atender a dispostos nos incisos deste artigo, porque todos esses elementos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, eles estão elencados na nossa Constituição e na nossa LDB. Outra coisa também, aquisição de material didático, temos programas específicos para aquisição desse material e também programas específicos para a manutenção do transporte escolar, que nós iremos ver mais à frente. Falamos um pouco das ações que são direcionadas para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Só que também devemos ter o conhecimento dos recursos que não podem ser considerados como despesas, ou seja, como gastos para financiar a manutenção do desenvolvimento e do ensino. Primeiro, pesquisa. Quando esta pesquisa não estiver vinculada às instituições de ensino ou quando efetivada fora do sistema de ensino, que não vise principalmente a aprimoramento de sua qualidade ou a sua expansão. Temos também outro recurso que não é direcionado às despesas do MDE, que seria subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. O que seria essa subvenção? Bom, a subvenção é quando tanto o governo federal, o governo estadual ou municipal direciona algum tipo de recurso para essas instituições públicas ou privadas. Temos também a formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. Ou seja, todos esses recursos que foram citados aqui, eles não podem ser considerados como um gasto, como uma despesa para financiar a manutenção e o desenvolvimento do ensino. Podemos citar também programas suplementares de alimentação, assistência médica, odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social. Por que esses programas suplementares não são atendidos, né, com esses recursos do MDE? Porque existem programas específicos para isso, que vamos ver mais adiante. Também temos os recursos que não são encarados para o financiamento e a manutenção do desenvolvimento do ensino, obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. Porque essas obras, elas são encaradas em outros tipos de financiamento e não nos financiamentos para manutenção e desenvolvimento de ensino. Também temos o pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. Por que nós utilizamos a leitura de todas as ações, esses recursos que não são considerados financiamento para a manutenção e desenvolvimento do ensino? Porque muitas vezes o gestor, ele não tem conhecimento de com quem ele pode gastar ou não o recurso da escola. E o que acontece? Se ocorre um gasto indevido, esse gestor incorre no crime de improbidade. Ou seja, muitas das vezes cometem esse crime indiscriminadamente porque não sabem onde o recurso pode ser ou não alocado. Então, ou seja, a falta de conhecimento gera inúmeros transtornos. Por isso que nós atentamos aqui, sempre batemos nessa tecla, que deve ter uma formação continuada dos nossos gestores. Não só dos nossos gestores, mas de toda a comunidade interna, para agir como fiscalizadores dos recursos que são destinados à educação. Podemos citar também outros recursos que financiam a educação básica. Citamos os recursos destinados à manutenção e o desenvolvimento do ensino, mas nós também temos o Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal, temos o Fundo de Participação dos Municípios e o famoso Salário Educação. O que seria esse salário educação? Ele foi instituído em 1964, esse salário, e ele é um recurso de 2,5% retirado de toda empresa que se destine a um ganho financeiro. Ou seja, essas empresas que possuem, né, funcionários e mensalmente são destinadas contribuições para o INSS, dessas contribuições o governo retira 2,5% para investir no famoso salário educação. E esse salário educação ele surgiu com o Fundef,
foi o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que hoje ele foi substituído pelo Fundeb, que nós iremos ver mais à frente. Se você observar também, né, professora Andréia, trabalhar na escola, de certa forma, é você ter um conhecimento de todas as áreas, a respeito das leis, principalmente porque tudo isso está registrado legalmente em algum documento oficial. E os gestores e os representantes da comunidade escolar devem ter essa especial atenção em procurar se aprimorar nesse aspecto. Por quê? Se ele não busca esse aprimoramento, ele não consegue evoluir através dos programas que são destinados à educação. Exatamente. Se ele não sabe o conceito do que seria o salário educação, se ele não sabe qual é a porcentagem que o governo federal, o governo estadual e o municipal deve, de acordo com a Constituição, direcionar para o financiamento da educação básica, então, ou seja, ele não tem os requisitos necessários para questionar o gestor a respeito de como está sendo empregado esse recurso. Essa descentralização dos recursos, ela trouxe muitos benefícios, mas ela trouxe alguns problemas, né? Como você falou, se você não tem conhecimento, você acaba utilizando o recurso de forma que não está apropriada, né, para aquele fim. Então, conhecimento é o principal caminho, né? Você e buscar apoio, porque às vezes a gente não pode ter conhecimento de tudo, né, de forma detalhada, mas se a gente tiver um apoio, uma orientação, a gente pode utilizar da melhor forma possível. Isso é verdade, porque muitos anteriormente era questionado que tudo era centralizado, que não tinha autonomia pedagógica, financeira e administrativa. Agora não, tem essa descentralização, mas o que acontece? Foi benéfico para um lado, mas também não foi, como eu posso dizer, prudente do outro. Por quê? Ao passo que foi descentralizado, não aconteceu ao mesmo tempo a formação, Sim. a divulgação desses programas, a preparação desses gestores para administrar esse recurso. Porque muitas vezes inúmeros recursos retornam aos cofres do governo porque a escola não sabe como administrar. Ou seja, ela não tem uma gestão financeira. O gestor não sabe onde ele deve empregar esse recurso, como ele deve empregar esse recurso. E a comunidade escolar é o principal prejudicado. Vamos ao nosso principal fundo de financiamento da educação básica, que seria o nosso Fundeb. O Fundeb, ele veio em substituição ao Fundef, que era o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Esse fundo se restringia apenas ao ensino fundamental. Já hoje, com o Fundeb, nós temos o financiamento da educação básica como um todo, que inclui não só o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Vamos às características do Fundeb. Primeiro, ele foi implantado em 1º de janeiro de 2007. E o que acontece? Ocorreu ações de forma gradual para que o financiamento e os alunos fossem contemplados com uma maior amplitude. E essa amplitude chegou em 2009, quando o fundo funcionou com todo o universo de alunos da educação básica pública. Porque, como o próprio nome diz desse fundo, ele é exclusivo para financiamento da educação básica pública. Como é que ele é composto? Ele é composto em sua totalidade por recursos dos próprios estados, Distrito Federal e municípios. Não posso dizer que o fundo, chamado Fundeb, ele é exclusivamente financiado pelo governo federal. Não, ele tem uma parcela de cada um deles. Outra coisa também, como eu falei anteriormente, eu não posso considerar o Fundeb como um financiamento federal, estadual, nem municipal, porque ele se trata de um fundo de natureza contábil, ou seja, que ele é constituído por recursos provenientes das 3 esferas de governo, tanto federal, estadual e municipal. Outra coisa que devemos salientar, que ele foi criado através da emenda constitucional número 53, de 19 de dezembro de 2006, e que esse fundo ele tem um prazo de 14 anos, ou seja, ele foi criado em 1º de janeiro de 2007 e ele tem vigência até o final de 2020. Seria muito semelhante ao nosso Plano Nacional de Educação, que também tem uma vigência de 10 anos.
E o Fundeb, ele possui recursos, como eu posso dizer, direcionados a toda a educação básica, tanto o ensino fundamental, o ensino infantil e o ensino médio. E dentro dessa educação básica também se inclui a educação de jovens e adultos, e parcela também desse recurso é destinado à educação especial. Como eu falei, o Fundeb abrange a educação infantil, o ensino fundamental e médio e educação de jovens e adultos. Uma coisa muito importante que devemos ter ciência, principalmente os nossos gestores, é como ocorre a distribuição desses recursos pelo Fundeb. Como é feito essa distribuição de recursos? O que acontece? Os estabelecimentos de ensino recebem esses recursos através do número de alunos que a educação básica pública tem. E esse número ele é levantado de acordo com o censo escolar, sendo computados os alunos matriculados nos respectivos âmbitos de atuação prioritária. Ou seja, os recursos direcionados do Fundeb, eles atendem a classe escolar da seguinte maneira. É feito o censo escolar, levantado a quantidade de alunos que estão matriculados naquele estabelecimento, de acordo com a quantidade é que é direcionado os recursos. Então, muitas vezes, você escuta no seu ambiente de trabalho que o gestor comentando, nossa, este ano nós tivemos um número reduzido de matrículas na nossa escola. O recurso que virá no ano que vem não será suficiente, nós temos que conseguir que mais alunos se matriculem, ou seja, é como se a quantidade de alunos matriculados correspondesse ao número de recursos que será destinado àquela escola. Então, às vezes, a maior briga do gestor não é nem sempre pela qualidade do ensino, e sim pela quantidade de alunos que existem dentro da instituição. Não é verdade, professora Andréia? Exatamente. E a importância do censo, né? Como muitas vezes o secretário fica ali muito assoberbado de trabalho, porque não pode errar, né? Tem que ter uma concentração muito efetiva para poder realizar o censo e passar os dados de forma correta. Então, o período de censo escolar é um período tenso dentro da escola, principalmente para o secretário, para o pessoal que está trabalhando junto com o secretário, né? Então, realmente, a gente passa ali por um período aí de coleta de dados e informação, para que a escola possa receber o recurso correto, né? Isso é verdade. E outra coisa também, esses recursos, eles são destinados de acordo com a quantidade de alunos que a escola tem. Então, muitos na época, muitos gestores, secretários escolares, na época desse censo, eles ficam extremamente perturbados, como posso dizer assim, porque eles vão verificar que ou a quantidade de alunos é insuficiente e, por conseguinte, o número de recursos para o ano que vem também será insuficiente. Dando sequência, falamos sobre os financiamentos da educação básica, falamos do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento de Ensino e outra coisa também. Como é que o gestor vai fazer o direcionamento desses recursos financeiros da escola? Esse é o tópico e a indagação do nosso segundo tema dentro da nossa unidade. Como fazer a gestão financeira da escola? Primeiro, sabemos que administrar os recursos financeiros de uma escola não é tarefa fácil. É preciso avaliar muito bem onde aplicá-los, de forma que tenha um reflexo na qualidade do ensino e na aprendizagem dos alunos. Para isso, o planejamento de gasto deve estar em linha com o projeto político pedagógico, o nosso famoso PPP, que foi trabalhado em disciplinas anteriores e vai ser retomado nesta disciplina. As metas e os objetivos definidos nesse documento indicarão como investir para garantir o funcionamento da instituição em condições satisfatórias. Ou seja, o gestor recebe os recursos direcionados para desenvolver a sua escola, para prover um ensino de qualidade, mas ele esbarra na famosa gestão financeira. Como administrar esses recursos? Porque uma má administração incorre em inúmeros problemas, não só para a escola, mas também para o gestor pessoalmente, que ele vai ser punido por isso. Então, o que acontece? Como é que a escola, como é que as instituições devem fazer a gerência desses recursos? O nosso caderno de disciplina citou o projeto político pedagógico, ou seja, o nosso PPP. Por quê?
Dentro do PPP devem estar elencados a maneira, a forma de como esses recursos devem ser trabalhados. A professora André, em disciplina anterior a esta, já falou muito bem sobre o PPP e ela pode nos dar até uma consideração de como esse projeto ele deve ser construído em comunidade. As ações direcionadas para os gastos desses recursos da educação também devem ser feitas da mesma forma. Exatamente. A gente primeiro definimos missão, o objetivo, as metas e após essa definição a gente pode elencar as ações que vão ser desenvolvidas para que a gente possa atingir as metas que foram definidas ali. Essas ações, claro, precisam de verbas, precisam de investimento. Então, o gestor, junto com a comunidade, vai elencar ali o que vai ser destinado a cada recurso, como vai ser utilizado. Mas é importantíssimo ressaltar que o gestor ele tem que fazer uma prestação de contas, né? Ele precisa de um profissional específico para isso, ou se ele não acha necessidade de ter aquele profissional, né, que ele possa ter esse tempo destinado para isso. Porque se você não faz uma prestação de contas, a Secretaria Estadual de Educação, né, o seu nome vai ficar restrito, o CPF fica restrito, a escola fica impedida de receber recurso, ocorrem muitos problemas devido à não prestação de contas e principalmente a transparência na aplicação dos recursos. Você tem que, a gente vem sempre falando, a gente tem que utilizar os recursos, a gente tem que divulgar para a comunidade, mas divulgar de forma que a comunidade compreenda, entenda aonde estão sendo utilizados. Né? Não é só, como eu sempre venho falando, não é só pregar um monte de planilha no mural da escola, pregar um monte de prestação de contas, sem que aquela comunidade ali que é leiga no assunto não vai entender. Então, fale dos recursos, a qual o destino de cada um, para que ele está sendo utilizado. Pergunte a opinião da comunidade. Você concorda que a gente utiliza esse recurso aqui? A gente pode utilizar em custeio, a gente pode utilizar em capital. A gente tem as seguintes opções. O que vocês sugerem? Porque quando você participa da decisão, você vai apoiar. Então, a gente não vai receber tantas críticas como o gestor às vezes recebe. Por quê? Porque a comunidade não participou. Né? Então, a escola recebe, o pai sabe que a escola recebe recurso, mas não participou daquelas decisões. Então, se você coloca para a comunidade participar, né, pede sugestão, realmente a gente tem uma diminuição de críticas e lógico que para quem participou, né, está envolvido, então com certeza vai diminuir as críticas, não é isso? Isso é verdade. Então, nós falamos tanto da gestão democrática, mas também temos que falar da gestão democrática financeira. Porque quando retomamos a respeito de recursos, de financiamentos da educação, sabemos que são inúmeros e a responsabilidade aumenta a cada dia em função disso. Por quê? A escola necessita de infraestrutura, a escola necessita de contratação de profissionais de qualidade, de aperfeiçoamento desses profissionais. Logo, é necessário que dentro da escola venha a ter um direcionamento para alcançar esses objetivos, para alcançar de fato, como eu cito e citei nas aulas anteriores, a educação de qualidade. Porque não é necessário apenas que ocorra uma gestão democrática para verificar se a escola precisa melhorar nesse aspecto, a pintura da escola vai ser dessa cor, vamos fazer esse seguinte evento. Deve ocorrer uma gestão democrática também no âmbito financeiro. Porque se todos dentro da escola sabem como os recursos estão sendo direcionados para o local de cada um deles, ou seja, fica mais simples ocorrer a famosa transparência, que é um dos elementos constitutivos da gestão democrática. E devemos observar também que não só na Constituição, mas a nossa LDB também enfatiza isso, que os recursos financeiros devem ter transparência não somente no recebimento deles, mas também no uso, na direção em que eles devem ser, como eu posso dizer, compartilhados dentro da escola. Uma boa pergunta para os nossos cursistas, professor, seria se todos eles sabem dos recursos que a escola recebe, onde as escolas onde eles trabalham, conhecem os recursos? E se os programas, que nós vamos falar agora à frente, os programas específicos, se essa escola possui esses programas. Porque às vezes nós observamos em noticiários, em jornais, a escola do estado tal, considerada uma escola de qualidade, uma escola estadual ou municipal, mas naquela escola todos os recursos, todos os programas específicos de fato estão sendo utilizados. Ou seja, o gestor procurou se informar, o gestor foi atrás. Nossa, eu sei que tem o Programa Nacional de Transporte Escolar e observei que aqui na nossa instituição, na nossa escola, tem um aluno que ele tem deficiências.
né, que ele não consegue se locomover, ele precisa de um transporte especial. Então, eu quero que a minha escola, que esse aluno venha ser, como eu posso dizer, beneficiado com esse programa. Então, é a principal falta de conhecimento, um dos responsáveis, como eu posso dizer, pela má qualidade de ensino. Porque muitos gestores criticam, bom, a escola não recebeu recurso nenhum, mas você sabe quais são os recursos que a escola deve receber? Quais os recursos que o governo federal, estadual ou municipal deve direcionar para a sua escola? Então, como a professora Andréa falou muito bem, fica essa pergunta. Nós sabemos, no ambiente que nós trabalhamos, qual é o programa que é trabalhado lá dentro? Ah, é o Programa Nacional de Transporte Escolar? Tem o PDDE também, o Programa de Desenvolvimento do Ensino, do Livro Didático, todos esses programas. Nós sabemos se eles têm dentro da nossa escola? Exatamente, tem o Mais Educação, a gente tem o programa de educação integral, né? Cada escola tem, de acordo com a sua característica, tem um programa específico. Isso mesmo, então assim, existem inúmeros programas específicos para melhorar a qualidade dos nossos alunos, a qualidade de ensino desses alunos. Mas o que acontece? Nós, como representantes dentro da escola, como cidadão, principalmente, eu saliento principalmente nesse aspecto, como cidadãos, devemos procurar conhecer esses programas, porque são direitos que nós temos, são direitos que nossos alunos têm a ser beneficiados com esses programas. Às vezes tem alunos, como nós vamos observar em programas específicos, tem algum problema de visão, algum problema de saúde, e a família não tem como custear essa despesa, existe um programa específico que a escola pode fazer o financiamento desse tratamento. Só que muitos não fazem porque os pais não sabem que existem esses programas, a escola principalmente também não conhece esse programa, ou seja, são programas que possuem recursos, mas se você não for atrás como gestor, como representante dentro da escola, não será possível efetivá-lo dentro do contexto escolar. Então, gestão financeira, como nós tratamos agora há pouco, dirimir os recursos de forma consciente, participativa. O nosso caderno de disciplina cita que isso pode parecer um conceito óbvio, né? Mas nem sempre é levado a sério. Mesmo com a autonomia para gerir os recursos, muitas vezes a equipe gestora se depara com o dilema de onde aplicá-los. Foi o que nós falamos agora. Eu tenho um recurso, tenho o programa tal, chegou em inúmeros programas, financiamentos, a nossa escola tem um bom dinheiro, um bom recurso, mas onde é que eu vou aplicá-los? Para tanto, deve lembrar que as decisões, como a professora Andréa citou muito bem, devem ser tomadas em conjunto com a comunidade escolar. Só o que acontece? Essas decisões, para serem tomadas de forma em conjunto com a comunidade escolar, eu não tenho que apenas, como a professora Andréa cita muito bem em inúmeras aulas que já tivemos, que através da publicação de gráficos, de dados, dentro da escola, no mural da escola. Isso não seria a famosa participação gestão democrática financeira. Por quê? Muitos dos membros da escola não vão conseguir compreender aqueles gráficos, aqueles dados que estão expostos no mural. Então, por isso que deve ocorrer reuniões, explicar, bom, nós temos o seguinte valor em recursos. O que nossa escola precisa fazer de mais urgente, vamos utilizar esse recurso? Aí um pai pode citar, nossa, eu verifico que muitos alunos, né, alguns conhecidos meus filhos também têm um problema de saúde, ou muitos também têm dificuldade de visão. Tem algum programa que financia essas consultas, esse tratamento? Aí você como gestor, você como representante da escola e também como aquela pessoa que foi buscar saber quais são os programas direcionados à educação básica, você vai saber explicar para esse pai que existe sim um programa direcionado para isso e que a escola tem o recurso desse programa, ou seja, é através da conversa entre o gestor, a comunidade escolar e também a comunidade externa que nós vamos saber as demandas que o nosso contexto escolar está necessitando. Porque todos esses programas específicos, nós vamos comentar cada um deles, né? Mais à frente, eles são direcionados a financiar a educação básica como um todo, não só através de livro didático, de material de apoio, mas também através do quê? Da estrutura da escola, através da saúde daquele aluno, né? Daquela criança que tem dificuldades de aprendizagem. Tudo isso, existem programas específicos para melhorar nesses aspectos.
Uma coisa que devemos também ter ciência: qual é a origem desses recursos? Nós sabemos que a nossa Constituição determina uma porcentagem que o governo federal, o governo estadual e o governo municipal deve direcionar ao financiamento da educação básica. Então, vamos citar aqui. As principais fontes de recursos de uma escola são do governo federal, que repassa verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o nosso FNDE, que comentamos anteriormente, e os governos estaduais e municipais, que por meio das secretarias de educação coordenam programas que destinam verbas específicas para a merenda, a compra de materiais e etc. Para fazer o dinheiro render, os gestores podem pensar em soluções alternativas, ou seja, essas soluções devem ser compartilhadas, como sempre estamos enfatizando em nossas aulas, com a comunidade, que ajudará a decidir. Como a professora Andréa citou muito bem, tem recursos que vêm do governo diretamente para a escola, mas o que acontece? A maioria deles primeiro passa pela Secretaria de Educação até chegar à escola. E o que acontece? Para que o gestor venha ter ciência desse recurso, ele deve procurar um contato mais direto com a Secretaria de Educação. Ele deve fazer mais visitas à Secretaria de Educação para verificar por que o recurso não chegou, por que veio esse valor de recurso, se no ano passado foi decidido que seria um recurso maior. Então, ou seja, deve haver essa proximidade com o gestor. Por quê? Não só do gestor com a Secretaria de Educação, mas com o gestor com a comunidade como um todo, porque só assim nós conseguiremos realmente utilizar os recursos e os programas específicos que tanto os governos estaduais, municipais e federais destinam ao financiamento da nossa educação básica. E vale lembrar também que todos esses programas, eles são direcionados para financiar apenas a educação básica. Logo, nós temos que lembrar da seguinte coisa. A primeira é o seguinte: como ocorre essa distribuição de recursos? Falamos anteriormente, e o artigo 69 da nossa LDB e o artigo 212 da nossa Constituição cita que a União ela deve aplicar anualmente nunca menos de 18 e os estados e os municípios no mínimo 25% de suas receitas de impostos, né, para a manutenção e o desenvolvimento de ensino. Com constituições anteriores, esse número de porcentagem ele era diferente. Foi um avanço com as demais constituições, até chegar à nossa Constituição de 98, que esse valor aumentou. Ou seja, a União deve aplicar, no mínimo, anualmente, 18% dos recursos que arrecada durante o ano e os estados e os municípios, no mínimo, 25%. E essa arrecadação, ela deriva do percentual líquido e não do bruto das arrecadações anuais. Agora vamos falar um pouco, de forma sucinta, dos programas específicos para o financiamento da educação básica. Como vocês podem observar, são inúmeros, né? O primeiro, PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse é direcionado para a nossa educação infantil, para a nossa famosa merenda escolar. Nós temos o PNTE, que seria o Programa Nacional de Transporte Escolar. Esse programa, ele visa a aquisição de ônibus, como eu posso falar também, de barcos, para aquelas crianças que moram em áreas de difícil acesso e não tem como chegar à escola através do transporte convencional. Nós temos também um outro programa, o PNATE, que seria o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar. O que esse programa visa? Se o PNTE compra os veículos para levar as crianças até a escola, pode ser ônibus, pode ser lanchas, pode ser barcos, o PNATE, ele já é responsável por fazer a manutenção desses transportes. Então, são dois recursos diferentes. Temos o PNLD, que é um dos mais famosos, que seria o Programa Nacional do Livro Didático, que ele direciona a gratuidade de livros didáticos para o ensino fundamental. E nós temos um programa específico para direcionar
o livro didático para o ensino médio, que é o PNLM, que é o Programa Nacional de Livro Didático para o Ensino Médio. Temos também o PNBE, que é o Programa Nacional Biblioteca da Escola. O que esse programa ele direciona? A respeito de obras literárias, livros de literatura de cordel, ou seja, são livros não didáticos, são os considerados paradidáticos, ele financia estes livros. Nós temos também o PNSE, que é o Programa Nacional de Saúde do Escolar, como eu havia comentado anteriormente. Se existe algum aluno com problemas de visão, algum aluno com problemas de saúde, existe um programa que o governo financia esse tratamento. Temos também o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. Esse programa, ele recebe recursos tanto municipais, estaduais e federais, de acordo com uma necessidade da escola. Ou seja, se aquela escola naquele ano utilizou mais dos recursos do que tinha ganhado no ano retrasado, o que acontece? Esse programa ele funciona como um programa suplementar a esses recursos. Temos também o PDE, que é o Plano de Desenvolvimento da Escola, que esse plano ele anda em consonância com o nosso projeto político-pedagógico. E por fim nós temos também o projeto de melhoria da escola, ou seja, através desse projeto de melhoria da escola, nós podemos observar esse programa através também do PPP. Por quê? Por ser um documento basilar da escola, lá é discriminado as ações que devem ser voltadas para a melhoria dos espaços escolares, estrutura física e demais. Só uma contribuição no PENAI. O PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele deixa bem claro a diferença da descentralização dos recursos. Antes, a escola, numa outra aula eu falei de gestão, a escola recebia merenda pronta, embalada. E depois do PENAI, a escola hoje tem frutas, hoje a escola tem peixe, hoje a escola pode comprar merenda de acordo com a sua região, né? Você obedecendo ali os costumes, então a escola tem essa abertura para poder escolher que tipo de merenda vai servir de acordo com esse recurso, né? Os pais gostam muito, né? Porque sabem que as crianças têm uma alimentação baseada nas orientações do nutricionista, então tudo isso o PENAI contribuiu. A gente tem um PDE também, que é um programa que veio para contribuir na questão como você falou, em consonância com o projeto político-pedagógico, que tem a parte de custeio, tem a parte de capital. A escola pode adquirir não só materiais ali de uso contínuo, mas também materiais ali que possam ser como caixa de som, etc. e tal. Então, acho que muitos recursos aí, quer dizer, todos os recursos são benéficos para a escola. Questão de gerenciamento, né, questão de divulgação, questão de orientação, a gente pode ter uma educação de maior qualidade. Isso é verdade. Então, citando todos esses programas, fica claro e óbvio que a educação temos como alcançar uma educação realmente de qualidade, porque programas específicos existem. O que acontece? Uma má gestão desses programas, infelizmente. Portanto, para uma gestão financeira escolar competente, é necessária a participação efetiva do Conselho Escolar, que foi tema da nossa aula passada com a professora Andréia, pois o Conselho Escolar conta com a representatividade de todos os segmentos da comunidade escolar, possibilitando assim uma melhor aplicação dos recursos financeiros da escola, como também uma gestão mais transparente e democrática. Ou seja, o caderno da nossa disciplina cita como um dos exemplos para alcançarmos a gestão financeira da escola o Conselho Escolar, já que ele é composto por todos os segmentos da escola e através das reuniões é possível termos uma participação democrática desses representantes na hora de decidir como os nossos recursos que são direcionados à melhoria da qualidade do ensino dos nossos alunos devem ser trabalhados. Logo, fica aqui, né, essa questão para vocês na aula de hoje, de que devem procurar se conhecer esses programas de forma detalhada, como nós podemos ter esses programas em nossas escolas, porque a falta de conhecimento está se tornando um dos entraves para alcançarmos uma qualidade de educação, uma qualidade boa, né? Então, eu deixo aqui, né, as minhas contribuições juntamente com a professora Andréia e também deixo que procurem se informar mais desses programas, dos recursos que a nossa escola tem, que não
são poucos, são inúmeros. A única coisa que acontece é que, por não ser tão divulgado e o gestor principalmente se omitir em querer saber desses recursos, é que muitas escolas não têm uma educação de qualidade. É por falta realmente da busca pelo conhecimento, da informação. Então, agradecemos pela presença de todos na aula de hoje e contamos com vocês na aula que vem. Até lá, né, professora Andréia? Até lá. Obrigada.